Ai, Senhor, Anás. Aí veio à minha mente, pouco a pouco, e o Senhor, eu creio que Ele vai falar com vocês, irmãos. Gostaria que a igreja abrisse no livro de 2 Samuel. Anamais, Anás, Yoana. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 6. Amém, Jesus. É uma palavra bem conhecida, é uma palavra que eu amo muito. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a casa de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os levaram, a arca do Senhor tinha dado 6 passos, e sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Mais uma vez vou ler: com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfado de linho. Assim subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no coração. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armava. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer os vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai, a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos seus olhos, e das servas de quem falaste delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pode se assentar, irmãos. Amém, Jesus. Irmãos, Davi nós conhecemos muito bem. E muitas das vezes eu perguntava ao Senhor por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem como nós mesmos, irmãos, pecadores. Como o Senhor poderia, é o único homem na Bíblia que o Senhor fala que era segundo o seu coração. Aleluias. Mas aos poucos eu pude ver que o Senhor verdadeiramente, Ele conhece os corações. Ele não vê como Ele falou, Ele não olha as aparências, mas olha o coração do homem. A arca, ela foi, irmãos. Davi, como eu falei, ele não era perfeito. Ele tinha pecados, ele adulterou com Batseba,
E ele cometeu um homicídio disfarçado, irmãos, sobre a vida do seu marido, Urias. E o que aconteceu? O Senhor a si mesmo o perdoou. Mas Davi, ele era especial verdadeiramente, irmãos. Saul, o primeiro rei de Israel, se chamava Saul. E durante 40 anos, Saul reinou ali naquelas terras. E a arca do Senhor não estava ali, irmãos. Ela tinha sido levada pelos filisteus. Durante uma guerra, os filhos de Eli ali, tomados de medo porque eles estavam perdendo a batalha, eles falaram assim: vamos buscar a arca do Senhor. Não porque eles desejavam a presença de Deus, eles pegaram aquela arca como um objeto, como um amuleto que traria sorte. Mas a presença do Senhor tem que ser almejada, a presença do Senhor tem que ser, desejada. Anai, Shanai, Alamanai. E no coração de Davi existia isso que todo homem deve ter. Nós temos que nos incendiar, nós temos que ter sede e fome, não só da palavra, mas da presença do Senhor verdadeiramente nos nossos corações, irmãos. E é disso que eu quero falar. A nossa prioridade tem que ser o Senhor nas nossas vidas. Não casamentos, irmãos. Não filhos anamanais, mesmo que seja bênçãos da parte do Senhor. Não o nosso trabalho, não, irmãos, tudo na face desta terra. Tudo está nas mãos do Senhor. E se colocarmos os nossos corações verdadeiramente naquele que tudo pode, Ele fará. Nós teremos sim um casamento melhor se estaremos na prioridade, damos prioridade ao Senhor. Aleluias. Mas eu volto aqui à palavra do Senhor. Saul não mexeu um dedo durante 40 anos para recuperar a arca do Senhor, que foi levada a Naixanamanais pelos filisteus. E o que aconteceu? Existia um rei prometido de Deus, aquele que foi sim, que o azeite, que quando o Senhor escolheu, eu adoro essa palavra, porque ele fala que quando o Senhor escolheu, o Espírito dele tomou possessão da vida de Davi. Eu profetizo sobre a vida do Senhor, deste povo, que o Senhor possa fazer chacoalhar cada um que esteja aqui desta noite, Anamanai, que o Senhor possa pegar este povo e fazer como o Senhor fez com Davi, apoderar-se com seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Anai. O que nós mais necessitamos, irmãos, não é de dinheiro nesta terra, não de ouro e de prata, porque tudo tem aquele que nos pertence. Nós somos propriedades desse Deus Todo-Poderoso, Anai. Ele tem ouro e da prata, Ele nos ensinou a orar, Ele falou na oração do Pai Nosso que vem o seu reino. Quando nós clamamos que vem o seu reino, no reino do Senhor não existe pobreza, mas existe milagres, existe poder. É nisso que o Senhor deseja, mas muitas das vezes nós não temos deixado o Senhor governar verdadeira a nossa vida. Quando nós falamos da oração do Pai Nosso, que antigamente orávamos isso em terço várias vezes, sem compreensão da mente, não chegando aos nossos corações, nós temos que chamar verdadeiramente esse reino que entre nos nossos lares, que entre dentro das nossas famílias, Anai, Shanai, porque este reino é o reino de poder, Anai, Shanai, Anai, Shanai. Esse reino é o reino que pode transformar. Este reino, Manashai, existe tesouros escondidos, e a palavra do Senhor fala, Manashai. Muitas das vezes nós temos clamados, mas o Senhor fala: se me clamardes, se me buscardes de todo o teu coração, vocês vão me chamar. Jeremias 29:13 fala assim: buscar-me-eis e achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Ali ele estava pulando, quando ele foi ali buscar a arca do Senhor, Davi, ele estava com uma alegria tão grande, ele fez tudo para buscar esta arca, porque ele falava que não tinha descanso a sua alma, o seu coração, se ele não fosse buscar a arca do Senhor. Não é um único amuleto, irmãos, é o símbolo da presença do Senhor. Nós temos que ansiar pela presença do Senhor, nós temos que desejar e temos verdadeiramente que dar a prioridade
prioridade, Anai, ao Deus que tem, Alamanai Show, que é merecedor de toda honra e toda glória, que Ele venha gerar nas nossas vidas, que Ele venha governar as nossas vidas, que Ele venha fazer como Ele fez com Davi, quando ele foi ungido. Ele, Alamanais, o Espírito se apoderou dele. Eu sempre peço ao Senhor, eu não quero ser a mesma de ontem, eu quero que o Senhor se apodere da minha vida, para que eu possa ser um vaso que faça a diferença, para que a glória do Senhor não esteja na Manai, mas esteja em minha vida, para Manai Show, Anai, para que possamos fazer diferença. Não é a gente que tem que viver. Paulo falava assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Anai, Alamanais. É isso que nós temos que almejar, Jesus Cristo em nossas vidas. Eu sempre falo que Ele é o dono, Ele fez os céus e a terra, Ele fez mesmo o inferno, não foi para nós, Manai, foi para os anjos caídos, Anai, porque Ele não quer perder um só, Anai, Xanai, Alamanais. Mas nós temos que andar na perseverança com o Senhor. Nós temos que andar, Alamanai, e buscar a presença incessante desse Deus. Ontem à noite eu estava lendo sobre algo. Muitas das vezes eu oro assim: Senhor, me dê olhos de águia para poder ver mais distante. O Senhor me levou em Cantares. E em Cantares ele fala assim: os olhos da minha noiva são como os olhos de pomba. Eu falei: que negócio é esse, Senhor? O que é olhos de pomba, Anai, Xanai? Aí eu comecei a estudar e o Senhor me levava. Olhos de pomba são olhos humildes, aquebrantados, Anai, uns olhos singelos, mas sobretudo, uma pomba não tem várias visões, mas ela tem um único foco. O nosso foco é Jesus, Anai, Xanai, Alamanai. É Ele que tem que tomar, Anai, Xanai, Alamanai. É Ele que tem que viver na tua vida. Paulo, ele descobriu isso, pastor. Paulo, ele falava: tudo que eu tinha, tudo que eu estudei, tudo que eu era, para mim é esterco. Sabe o que é o esterco, Anai, Xanai? É nada como nada. Mas ele descobriu Jesus, Sanai, Alamanais. E é isso que eu descobri. Eu creio que você já descobriram, porque senão estaria aqui numa terça-feira, Manai Show. Quando descobrimos este Deus, nós temos que anelar e viver para Ele, Manai Shai. E este homem, o que ele fez, o rei Davi, Anai, Xanai, mais do que depressa, ele falava: eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar direito, porque eu sei que a arca que representa a presença de Deus está, Manai Show. Buscaremos. Ele juntou 30 mil homens, Anai, Alamanais. A primeira vez ele foi fazer aquilo sem saber, mas não é isso que eu quero falar, Anai. Mas o Senhor, depois ele foi lá, ele foi fazendo tudo direitinho, ele foi buscar a arca ali onde ela se encontrava, na casa de Abide. Abide, eu não sei, eu misturo um pouco o nome, Abidne, aleluia, Senhor, eu vou lembrar o nome, aleluias. E aí o que acontece? Estava ali aquela arca, de 40 anos se passaram, durante o reinado do rei Saul. Tudo está no coração do homem, Anai. Não precisa ter riquezas, não precisa ter nada, Anai. Precisamos, sabe de quê, irmãos? Precisamos da presença. A prioridade tem que ser a presença de Deus em nossas vidas, Anai. E ali ele foi. Ele não só desejava, ele pulava de alegria, ele saltava, irmãos, e ele queria esta presença, a presença de Deus Todo-Poderoso. E ali os sacerdotes vinham, cada 6 passos que eles davam eram sacrifícios de bois e carneiros ali que eram feitos, Manai Show. Senhor, nós não entramos na presença do Senhor de qualquer jeito, irmãos. Nós temos que estar lavados com as nossas vestes, Manai Show. Como que você quer que um santo ande com você, se em santidade você não estiver? Adamai, Xanai, Alamanai. Como, Manai Shai, se os seus pensamentos, porque, Mihamanai, pensamos que pecar é só algumas coisas, matar, roubar, simples
prostituir, mas se os nossos pensamentos estão cheios de coisas que não agradam ao Senhor, Anai, nós temos que limpar. E muitas das vezes somos fracos, mas sabe o que o Senhor fez? Este que é dono de todas as coisas, que fez os céus e a terra, ele se faz pequenininho e habita dentro de você. Anamai, Shanai, Alamanai. Esse Espírito Santo habita em você para te dar força, para te consolar, para te guiar e para te capacitar a vencer, Anai, Shanai, o pecado. A palavra em Tiago fala assim: resistir o diabo que ele fugirá de ti. Mas antes de resistir o diabo, nós temos que nos, Anai, Shanai, fazer da vontade do Senhor, Anai. Nós vamos resistir se estivermos ali no prumo com o Senhor. Uma amiga minha fala assim, muitas das vezes quando eu converso com ela, ela fala: não, o céu não vai entrar de qualquer jeito, não vai entrar redondinho, não vai entrar desse jeito, ou do triângulo ou nada, vai entrar da forma quadrada, da forma que Jesus deseja, Anai, Alamanai. Nós somos formatados todos iguais, o Senhor nos conhece, mas o Senhor quer um povo santificado, um povo diferente, um povo, Alamanai, Shai, que honra e glorifica o nome dele, Alamanai, show. Muitas das vezes, várias vezes eu já escutei pregações de homens falando mal de José, e muitas das vezes eu falo dentro do meu coração, José do Egito, que eles falam, irmãos, quando ele era jovem, muitas falam que ele era fofoqueiro, mas para mim não era um fofoqueiro não. Sabe o que ele era? Ele tinha zelo pela casa do pai. O que os irmãos estavam fazendo de errado, ele vinha até os ouvidos do pai falar, não porque era um fofoqueiro, porque ele temia a Deus, e ele queria glorificar o Senhor com seu nome. Hoje, Amanai Shai, sabe o que acontece? Nós somos uma única família, talvez nesta terra o nosso nome é da Silva, de Castro, Martins, não importa, mas o verdadeiro nome nosso é de Jesus, Anai, Alamanai, show, Anai. Por isso que temos que ter zelo, para que a glória do Senhor não venha sido manchada, Alamanai, sai, nesta terra. E o que aconteceu, irmãos? Ali veio, chegou, e ele estava tão alegre com todas as suas forças, ele pulava, ele saltava, e ele estava, na palavra do Senhor fala que ele estava despido, mas ele não estava despido completamente, ele estava simplesmente com uma túnica de linho, e a sua mulher olhando o rei, que não estava com as vestes de reais, irmãos. O que vale, irmãos, não é que temos exterior, mas o que vale é o que conta é lá dentro. Anai, Shanai, é o coração do homem e da mulher. Se tem uma batida que fala Jesus, Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, é isso que o Senhor deseja para mim e para você. Ele quer tomar possessão da tua vida, Ele quer fazer, porque Ele sim, nós iremos, se fizermos tudo da nossa cabeça, não iremos fazer nada certinhos, mas quando é o Senhor que está, Alamanai, show, Alamanai, fazendo, Ele fará, porque mesmo que os nossos olhos não vejam, irmãos, mas na frente nós iremos glorificar o nome do Senhor, Anai, Shanai, porque Ele é perfeito, a vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável. Quem sou eu para fazer melhor do que Ele? Então nós temos que descansar, entregar as nossas vidas ao Senhor, e Ele tudo fará. E ali, irmãos, aquela mulher, a primeira esposa chamada Mical, a filha de Saul, aquela mulher, fala a palavra do Senhor que desprezou Davi com seu coração, Anai. Aquela mulher ignorou o seu marido porque ele pulava, porque ele dançava, ela não compreendia. E muitos, talvez, das nossas famílias não compreendem a alegria que nós, quando nós entramos na presença do Senhor. Mas fica firme, irmãos. Quem vai te honrar é o Senhor. Alamanai, Xanamanais. Quem? Alamanai, Xanai, Alamanais, Anai, Xanai, fará por você o Senhor. Não tema o homem, tema o Senhor. Anai, Xanamanais, Senhor, Anai, Xanai. E ali ele recuperou a arca, irmãos. Irmãos, eu quero falar com você. O Senhor não habita. Isso é no Velho Testamento. Na antiga aliança foi desta forma. Ali ele chegou e colocou a arca ali.
Mas fala, irmãos, que foi o primeiro que verdadeiramente colocou a adoração. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Durante 24 horas, sem parar, ele colocou levitas ali, simplesmente não para pedir, mas para falar. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Anai, Shanai. Muitas das vezes viemos nas horas difíceis, muitas vezes viemos nas horas que dói algo para os pés do Senhor, mas o que mais o Senhor anela é que nós temos uma verdadeira intimidade, um relacionamento verdadeiro com Ele. Anai. O Senhor, irmãos, na palavra de Lucas fala assim, Lai Xanamanais, eu vou ler isso, porque um dia o Senhor falou comigo através desta palavra. Aleluias, é um convite para ceiar. Um dia eu estava muito cansada, numa sexta-feira. No dia de sábado, eu tenho um círculo de oração. Eu estava tão cansada, comecei a chorar ao Senhor ali dentro do meu escritório, na minha casa. Meu marido não se encontrava, como toda sexta-feira, eu vou e começo a estudar a palavra, porque não podemos, irmãos, chegar vazios. Nós temos que ter o alimento para dar, alamanai, show. Se o Senhor chamou para ser exemplo, que assim você seja um exemplo do Senhor. E ali cansada eu estava, e não vinha nada na minha mente, e eu comecei a chorar, e falava, se o Senhor me quer na tua presença, anai, show, anai. Então faça algo na minha vida, porque eu não aguento mais de tanto trabalho, tantas coisas nesta terra. E o Senhor me levou em duas palavras. Me falava sobre Maria e Marta, irmãos. Nós conhecemos essa passagem, uma passagem maravilhosa, de um ensino grande. Talvez leamos e não compreendemos o que realmente o Senhor quer e deseja nos falar. Marta era aquela que quando chegou os discípulos, irmãos, na sua casa com Jesus, ela começou a se desesperar e fazer a comida lá e procurando a fazer o melhor. Não que não seja lícito, mas quando nós temos aquele momento com o Senhor, pare e entre na presença do Senhor. Não simplesmente momentos de oração, mas que a nossa vida possa ser 24 horas conectado com o Senhor. Que onde estivermos, no carro, trabalhando, que possamos estar em espírito, não só em espírito de adoração, mas em contato com o Senhor. E ali o Senhor me levava, e ali aquela palavra falava. Nós conhecemos muito bem, irmãos. Marta, que estava inquieta, fala com Jesus, não te importas, porque a minha irmã Maria está aí, não me ajudas? E o Jesus falou, Marta, Marta, por que te inquietas tanto e te preocupas tanto, está tão ansiosa? Uma única coisa importa, e ela escolheu a melhor, de estar na minha presença. Alamanai, show, anai, alamanai. Aleluias. E depois o Senhor, Ele me levou aqui na parábola da grande ceia, irmãos. E o Senhor começava falando assim. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou um servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos todos a uma começaram a excusar-se, dizendo, o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogai-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo que te hajas por excusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Irmãos, quando aqui o Senhor fala, a ceia aqui fala, irmãos, não só de um alimento, irmãos, fala de comunhão com o Senhor, fala de intimidade, de relacionamento, aleluia. E quando o Senhor fala aqui, que mandou
chamar os convidados, porque nós todos somos convidados para ceiar com o Senhor, Alamanai Show. Mas muitas das vezes nesta terra, vai começar daqui, irmãos. Muitas das vezes nós nos damos excusados, damos desculpas, irmãos, e passamos a prioridade de Deus às coisas deste mundo. Alamanai Shai. Quando o Senhor fala que comprei um campo, o homem comprou um campo, pode ser até uma bênção do Senhor, uma casa que de tanto você orar, o Senhor chegou com a providência da bênção. Mas não permita que nada possa tirar o foco do Senhor. Pode ser uma bênção. Como pode, aqui ele fala, comprei umas juntas de boi, pode ser uma prosperidade na sua vida, um crescimento de um comércio, algo assim. Mas isso também não tem como tirar a presença. O Senhor tem que ter um devido lugar em tua vida, irmãos. Mesmo no casamento, sendo sim algo especial no coração de Deus. Homem nenhum pode tomar o lugar do nosso Todo-Poderoso. Nós podemos cuidar dos nossos maridos, dos filhos, mas Ele tem que ter o primeiro lugar em nossas vidas. Nessa noite eu quero falar com vocês das prioridades, irmãos. Prioridades. E o Senhor foi falando comigo. Nesta noite o Senhor falou grandemente comigo. E eu pensava que Ele ia passar a mão na minha cabeça, acariciar a minha cabeça e falar palavras doces comigo. O Senhor falou sobre Faraó. Quando Moisés chegou para Faraó falando assim, Faraó, permita que o meu povo vá e que adore o nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E Faraó, as astúcias, porque Faraó, na palavra do Senhor, é um símbolo de Satanás, irmãos. Faraó, o que ele pensou na hora, este povo ainda está com tempo para poder adorar, este povo está muito ocioso, preguiçoso, eu vou colocar mais serviço sobre a vida dele, Alabanai Show. E ali eu compreendi o que o Senhor estava falando comigo. Irmãos, Satanás tem usado astúcias, irmãos, para tirar os nossos olhos, Sanai, Xanai. Como eu falei dessa pombinha que o Senhor deseja, porque a noiva de Deus, a noiva do Todo-Poderoso, a noiva de Jesus Cristo, ela tem olhos de pomba, sim, porque os olhos dela não saem da posição. Os olhos delas estão ligados ao trono do Pai, ao trono Alamanai Shai. E essa Manai Show, esta noiva, ela tem que ter Alamanai, ela tem que ser diferente. Tudo na nossa vida, a prioridade é dele, irmãos. Tudo é para ele, Alamanai Show. Alamanai Show, Alamanai. E esta arca, irmãos, ela retornou. Mical foi uma mulher estéril, porque ela não conheceu verdadeiramente o Senhor. O Senhor nos fala que se a gente verdadeiramente entregar o nosso coração a Ele, nós seremos como uma árvore regrada, porque Ele tem um manancial todo-poderoso. Se tivermos na posição, Anai, Xanai. O Jesus Cristo, Ele veio a este mundo, Ele falou. O primeiro mandamento é qual, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, não com metade do teu coração, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e o teu entendimento, Aná, é todo, irmãos. Ali, aquele povo, aqueles homens, quando ele levava, eles faziam 6 passos e eles entregavam o sacrifício. Hoje eu te falo algo. Você é o sacrifício vivo do Senhor. Ele não precisa, porque um dia ele veio naquela cruz do Calvário e ele se entregou por mim e por você. Alamanai show. Alamai show, anamanai show. Ele se entregou. Aquele sangue ali. E quando ele falou, tudo está consumado, Anai. Aquele véu se realamanai de cima para baixo, Anai. E o Senhor nos deu o direito de entrar na presença do Pai. Quer coisa melhor do que isso, irmãos? Nós fomos comprados com um alto preço. Se alguém te falar um dia, você não vale nada, você pode responder para ele, eu sou nação santa, povo eleito, sacerdote real, Adai, Xanamanai, show. Eu tenho valor sim, Anai. Não importa
cor, não importa a situação, anamanai, financeira, o Senhor não, alamanai, shai, faz excepção de pessoas. Mais uma vez eu falo, Shanai, o que Ele quer é o teu coração, sacrifício vivo. Ele se faz dentro de você. Deixa Ele fazer morada, deixa Ele reinar e governar a tua vida. Alamanai, show. O pecado ainda te corrói, coisas vêm à tua mente, mas aquele que está em ti, Ele pode te transformar, porque é um povo transformado, sim. Este povo chegará ao trono do Pai. Alamanai, show. Vestes alvas, vestes claras, Anai. Nós temos ainda tempo. O Senhor está levantando profetas e eu creio que essa nação irá, Manai, show. O Senhor fará grandes coisas nesta nação, porque eu creio, e homens e mulheres de Deus têm orado para que ela, Manai, show, o Espírito Santo possa nos invadir e fazer grandes coisas com o nosso povo, não só em Minas, irmãos. Um dia eu falei antes de deitar, eu não sei porque o Senhor está trazendo coisas à minha mente. O Senhor, um dia eu falei, antes de deitar eu falei assim, porque muitas das vezes nós falamos que somos pobrezinhas. Não somos. O Senhor se faz presente diante de nós. Jesus Cristo passeia Alamanai, show, esta noite, Alamanai, no meio, porque Ele é o dono da igreja, não é o pastor. O pastor é o instrumento, Alamanai, shai, mas Jesus, esse sim, Ele é o dono da noiva, Alamanai, shai, Ele que deu o preço, Ele que nos comprou, Alamanai, show, Anai. E eu falava, Jesus, Jesus, o Senhor não me usa, o Senhor não fala comigo. E naquela noite eu dormi, e eu via o meu corpo saindo, eu via eu saindo do meu corpo e me via dormindo ali. E de repente Ele falava nos meus ouvidos assim, fala que eu não te uso, minha serva. Vem voar comigo, Anai, Alamanai. O Senhor passou por lugares comigo, mas eu cheguei e voei, Anai. Olha o que Alamanai o Senhor fez. Na Avenida Afonso Pena, eu estava nas asas do Senhor. E eu vi um povo de vestes claras ali, naquela Avenida Afonso Pena. Tomava de cima até o alto da Afonso Pena, Manai, Shai. E o Senhor falava comigo, este é o povo que eu amo, Anai, Shanamanai, Senhor, Anai. Queira estar dentro deste povo, irmãos. Queira ser comprado com o sangue de Cristo. Se você não deu verdadeiramente, porque muitas das vezes, durante a nossa caminhada cristã, nós temos que verdadeiramente nos entregar ao Senhor. Muitas das vezes tropeçamos, mas Ele é misericordioso e fiel para nos levantar. Deixa Ele te transformar. Este homem Davi, hoje eu compreendo porque ele é chamado homem como o Senhor agrada, Lamanai, Sanai, como agradou daquele coração. Existiu aquela tenda, primeiramente foi a tenda, o tabernáculo de Moisés, que durante 40 dias e 40 noites o Senhor revelou tudo. E o Senhor colocou coisas nas mãos dos homens para fazer objetos maravilhosos, para colocar dentro daquele tabernáculo. Mas aquele tabernáculo se passou e veio a época de Davi. Davi, ele simplesmente era uma tenda que ali estava a arca, que era a presença do Senhor. Alamanai, show. E Davi começava a corroer o seu coração depois. Ele falava, eu quero fazer um templo majestuoso, um templo maravilhoso para o meu Deus. E ele falou com o profeta Natã, e o profeta Natã falou, vai nessa tua força, faça. Mas de noite o Senhor foi até o profeta, quem mandou você falar o que eu não coloquei nos teus lábios? Volta ali e fala, não será ele, mas será o seu filho Salomão, Anai. E ali, mas aquele zelo era tão grande que Davi, ele preparou tudo, deixou ouro, prata, bronze, madeira, todas as pedras preciosas, tudo, ainda sobrou, teve fartura. E aquele templo foi, Anai, Alamanai, o primeiro templo para o Senhor foi o templo de Salomão. E naquele dia que terminou tudo, que estavam ali os levitas, tudo,
a glória de Deus encheu aquele templo. Anai, Shanai, Alamanai, Sio, Anai, Shanai, Alamanai, Sio, Anai, Show, Anai, Sio. Aleluia, Jesus. Mas não ficou ali, irmãos, porque a apostasia veio sobre a vida daquele povo. Quando você não quer entrar nos caminhos do Senhor, se você tem a promessa da salvação, saiba de uma coisa: o Senhor vai te buscar, não importa como. Muitas das vezes as pessoas falam assim: eu vim na dor, porque eu adoeci, eu vim por isso, aquilo. Queira vir aos pés do Senhor por amor, por a gratidão àquele que te deu a última gota de sangue naquela cruz, por mim e por você. Ame esse Deus, seja fervoroso, tenha o coração ardente, para que Ele possa, Manai Shai, te recompensar. Uma amiga minha sempre fala: Virgínia, você trabalha muito, ainda faz um pouco da obra do Senhor, não como eu quero. Mas ela fala assim: saiba de uma coisa, o Deus que nós servimos não deixa nada impago, Ele paga tudo. Você faz por Ele, ela manai show, Ele fará por você. Por isso que a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas em tuas vidas. Manai show. E não ficou por ali. Aquele templo de Salomão podia ser majestuoso, luxuoso, mas foi destruído por Nabucodonosor. E aquele povo foi levado cativo para a Babilônia durante 70 anos. Porque não estavam verdadeiramente na presença do Senhor. Irmãos, nós podemos ter o templo mais maravilhoso, se o Senhor não se faz presente. Alamanai show, não quer estar neste templo. Nós temos que estar, podemos estar numa igrejinha de chão de terra, mas que a presença do Senhor, ela seja presente ali. Alamanai show, anai Senhor. E mais um templo foi erguido, o templo de Herodes, e foi destruído. E Jesus Cristo ali estava naquela época. Depois que aquele templo majestuoso ele foi ampliado, Jesus passou ali com seus discípulos e falou. Os discípulos estavam surpresos com tanta beleza. E Jesus ele falou: não ficará pedra sobre pedra. Em 3 dias eu destruirei, mas em 3 dias eu edificarei. Alamanais. Ele estava falando dele mesmo. 3 dias ele ia, mas ele iria voltar ressuscitado. E este templo que eu quero falar, nós somos o templo do Espírito Santo. Anai, Shanai. O profeta Amós fala assim, pastor, Alamanais, o profeta Amós ele fala assim, que viria um tempo que um homem iria vir e que reedificaria o tabernáculo de Davi. Reedificaria. Somos nós o nosso templo. Somos nós, irmãos. Anais, Shanais. O Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita em mim e em você. Deixa Ele fazer o que Ele deseja em tua vida. A prioridade tem que ser para Ele. Alamanai show, Alamanai Senhor. A prioridade tem que ser a Ele. Anai, Shanai, Senhor. Mas aí você vai falar assim: mas como, Virgínia? Irmã Virgínia, como eu devo fazer? O profeta Jeremias, em capítulo 29, 13, ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscares com todo o vosso coração. Jesus Cristo, Alamanai show, Ele está às portas, Ele deseja uma intimidade, Ele deseja uma comunhão, Anamanais, Anai, uma intimidade com o seu povo. O que Ele mais deseja, irmãos? Todas as outras coisas Ele pode fazer. E ali eu compreendi naquela noite que Satanás ele tem tentado na vida, não só minha, mas do povo, trazer distrações, trazer peso para o povo, Anai. Mas tudo, eu entreguei o meu emprego para o Senhor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e creio que tudo Ele fará conforme a sua vontade.
aquele que não entregou a vida verdadeiramente ao Senhor, que nessa caminhada tem tropeçado, Anai, Xanai, porque se habita em você o Espírito de Deus, Ele vai te falar aonde você está tropeçando. Deixa Ele te lapidar, deixa Ele te fazer, porque você sim é o santuário de Deus. E como falou o profeta Amós, Jesus Cristo, irmãos, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Ele falou não só com o profeta Amós, Ele falou também com Tiago, Ele falou que um dia Ele voltaria, reedificaria, com as palavras de Tiago, reedificaria o tabernáculo caído de Davi. Sabe por quê? Porque Ele tinha saudade daquele povo que louvava, Ele tinha saudade daquele povo que adorava verdadeiramente Ele, Alamanai. Agora eles vão falar, irmã Virgínia, você pensa que a gente vai ficar 24 horas na igreja? Eu não estou falando isso. É uma bênção o seu emprego, é uma bênção a sua família, mas não deixe nada passar diante do Senhor. Deixa Ele ter a oportunidade de ser o primeiro na tua vida, e Ele tudo fará. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, irmão? Eu creio e eu tenho certeza que você foi renovado hoje pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a palavra que a irmã Virgínia pegou aqui, falou diretamente comigo. Muito obrigada, viu? Que Jesus possa te abençoar cada vez mais, usando você nessa palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Este é o momento do nosso sorteio. É uma descontraçãozinha que nós fazemos aqui no culto de terça-feira, na primeira terça-feira do mês. Eu gostaria de perguntar, quem não recebeu o papelzinho,